Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que unção preciosa, irmãos. Amém? Confesso a vocês que dá vontade simplesmente da gente ficar fluindo aqui, né? Adorando ao Senhor, rendidos diante da sua presença, dando completamente autoridade para Ele. Não que Ele não tenha desse momento, mas autoridade num sentido para que Ele trate de coisas específicas, individuais com cada um de nós. Amém? Glória a Deus, que atmosfera preciosa. Mas eu creio também que na ministração da palavra, se você estiver com o seu coração conectado com o Senhor, se você estiver com expectativa naquilo que Deus vai falar ao seu coração, Ele vai tratar coisas individuais também, amém, irmãos? Porque quando a palavra é ministrada, quando a palavra é lançada, coisas acontecem no nosso coração. São como quando algumas pessoas falam, né, já creio que muitos de vocês já tenham escutado essa referência, mas são como as duas asas de um avião, né? Não existe uma asa mais importante que a outra. É importante a oração, é importante o momento de adoração e também é importante o momento da palavra. Amém, irmãos? O momento de estudarmos, o momento de pararmos para receber do Senhor aquilo que Ele quer transmitir aos nossos corações. E é assim que eu creio que vai ser essa noite. O Senhor vai depositar grandes coisas em nossos corações, essa tarde, aliás. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Nessa tarde a gente vai falar de um assunto, irmãos, que alegra muito ao meu coração, porque ele está completamente enraizado, tem a ver com o DNA dessa igreja e desse ministério ao qual nós fazemos parte, que é a vida em fé. Amém? Você se alegra com isso? Irmãos, que coisa maravilhosa é, eu passei a vida inteira, né? Pensando e acreditando como muitas pessoas falam por aí. Olha, você usa a sua fé contra as dificuldades, contra as adversidades, contra os problemas ou os desafios. E quando você está pressionado, você usa a sua fé. Mas irmãos, que bênção é sabermos que a palavra não diz para nós usarmos a nossa fé, mas para nós vivermos pela fé. Existe uma grande diferença entre você usar uma coisa e você viver por outra. Amém? E a palavra de Deus, ela vai nos instruir o tempo inteiro a viver uma vida pela fé. A Bíblia vai dizer lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, em Gálatas 3, 11, em Romanos 1, 17, em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. 4 vezes nas Sagradas Escrituras, Deus vai inspirar alguém, seja o profeta, seja um apóstolo, seja o autor de determinado texto, ele vai inspirar pessoas a dizer, ou a escrever, a registrar para as nossas vidas, que o justo viverá pela fé. Irmãos, se Deus para tudo, por 4 vezes na Bíblia, para falar a mesma coisa, nós precisamos considerar que muito provavelmente isso é importante. Amém? É óbvio que toda a escritura é importante, toda a escritura tem o seu valor, mas Deus para e Ele vai dizer 4 vezes, uma na antiga aliança, 3 vezes na nova aliança, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Então nós somos chamados a viver pela fé. Amém, irmãos? O viver pela fé para o cristão ou para a igreja deve ser tão natural quanto é para uma pessoa respirar. Uma pessoa que está de posse de sua saúde completamente normal, ela não precisa pensar para respirar. Você não pensa assim, hoje eu vou respirar. Não, peraí, acho que eu vou ali respirar. Geralmente você não age assim, né? Respirar para você é uma coisa natural, é uma coisa que acontece para você de maneira automática. Você consegue entender isso? Amém? Assim como é automático para mim e para você respirarmos de maneira natural, para que o nosso corpo físico possa viver naturalmente, assim também nós devemos viver pela fé de uma maneira natural, ou de uma maneira automática. A fé, queridos, eu gosto, certa vez eu vi uma definição na apostila Rema, já tem um tempo, eu acho até que essa definição não está mais lá, depois de algumas revisões que foram feitas, por um motivo ou por outro, mas eu gostei, essa definição ela me marcou muito, porque ela dizia algo mais ou menos assim, que a fé é o passaporte que te faz penetrar no reino dos céus e pegar aquilo que Deus já estabeleceu para você. Eu vou repetir isso.
A fé é o passaporte que permite com que você acesse no reino de Deus e agarre aquilo que Ele já estabeleceu para você, trazendo para o mundo natural. Amém? E você talvez possa pensar assim, Bruno, mas a vontade de Deus, ela não já está estabelecida? Será que eu preciso realmente pegar algo e trazer, se Deus já estabeleceu aquilo? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Colossenses, para a gente poder começar a caminhar sobre as Escrituras. Colossenses, lá no capítulo 1. E a gente vai ler o versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, você chegou lá? Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, repita comigo, império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, a Bíblia diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, isso aqui é muito importante porque a Bíblia vai nos demonstrar que o Senhor Jesus Cristo pagou um preço alto pelos nossos pecados. Amém? E isso é essencial da gente compreender quando a gente vai falar, inclusive, sobre fé, porque na história da Bíblia, toda a Bíblia, ela se resume a alguns pontos principais. Nós vemos que Deus criou um homem, e Ele criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para ter um relacionamento pleno com Ele. Amém? Deus tinha um relacionamento direto com o homem, Ele tinha um relacionamento diário com o homem, Ele tinha um relacionamento onde o homem tinha um acesso direto a Deus, sem um intermediário. Porém, o homem pecou e o homem saiu daquela posição. O pecado afastou o homem de Deus. Com o pecado, o homem foi separado da vida de Deus, e quando o homem foi separado da vida de Deus, ele recebeu para ele sequelas daquela separação. A morte espiritual, ou a separação do homem, do espírito de Deus, ela trouxe sequelas. Que sequelas foram essas? Ele perdeu a possibilidade de se relacionar diretamente com Deus, chegou a entrar a pobreza, a escassez, a tristeza, nós vamos ver que vai entrar a falta, a enfermidade, tudo isso são sequelas que entraram por causa do pecado. Amém? Então, você está conseguindo acompanhar comigo até aqui? Glória a Deus, não me abandona não. Então nós vemos que tudo isso entra por consequência do pecado. Então o homem, ele passou a ser cativo ou refém desse império das trevas. E durante muito tempo, vários homens ao longo da Bíblia, eles buscaram um relacionamento com Deus. Na realidade, Deus buscou esse relacionamento com o homem primeiro, né? Mas era de uma maneira limitada, até que Cristo viesse e ele pagasse o preço. Irmãos, na mente de Deus, algo estava acontecendo quando Cristo se entregou na cruz do Calvário. Eu não sei quantos lembram daquela história em que um paralítico é descido pelo telhado. Quantos aqui já ouviram essa história? A história é o seguinte: Jesus estava pregando em casa e estava cheia lá a casa de Jesus enquanto ele pregava, e algumas pessoas queriam levar um homem paralítico até Jesus, e eles não conseguiam entrar porque estava cheio, tinha uma multidão. Então eles descem aquele homem pelo telhado, eles sobem até o telhado da casa e descem o homem por aquele telhado. E quando Jesus vê aquele homem sendo descido pelo telhado, a Bíblia vai dizer que Jesus viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então Jesus vai dizer: os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus fala isso, acontece um choque na mente religiosa dos homens daquela época, principalmente daqueles que eram considerados autoridades e conhecedores das Escrituras. Eles ficam: quem esse aí pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, ele vai dar uma resposta. A Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles homens, Jesus vai falar algo. Ele vai dizer assim: o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os seus pecados ou seja curado? Vamos fazer o seguinte, aqui eu já estou parafraseando, né? Depois você lê lá com calma, Marcos capítulo 12 ou Lucas capítulo 5, você vai ver, ambos os textos falam do mesmo evento. Jesus vai dizer assim: o que é mais fácil dizer? Então, estão perdoados os seus pecados ou seja curado? Aí ele diz assim: para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ei, rapaz, seja curado, pega sua maca e vai. E aquele homem é curado instantaneamente. E talvez em um primeiro momento a gente possa parar e pensar: caramba, o menino queria ser curado,
e aí Jesus fala que ele está perdoado, o pessoal fica meio incomodado porque ele disse que estava perdoado, e aí Jesus troca e fala, olha só, para você entender que eu posso perdoar, então está curado. Como assim? Jesus estava mostrando que a equação era uma equação de igualdade. O que ele estava dizendo? Na mente de Deus, ser perdoado dos pecados é a mesma coisa que ser livre da enfermidade, da falta, da separação de Deus. Na mente de Deus era a mesma coisa. Então por isso que quando a Bíblia diz, Ele nos transportou de um império de trevas, Ele nos tirou de uma condição onde nós éramos refém, irmãos. Nós éramos escravos do pecado. Porque o corpo desejava o pecado e não tinha muito o que fazer. Desde Adão, todos pecaram e por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus paga esse preço, Ele vai inaugurar uma nova estação. Ao ponto da Bíblia dizer em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele inaugurou agora um outro estilo de vida. E por causa desse estilo de vida que Ele inaugurou, nós podemos viver segundo é o padrão do reino do Filho do seu amor. Então eu posso viver uma vida de abundância, eu posso viver uma vida de saúde divina, eu posso viver uma vida de alegria, eu posso viver uma vida de paz. Algumas pessoas vão ficar bastante incomodadas quando ensinamos a respeito desse tipo de coisa, justamente porque eles não entendem, eles vão dizer assim, não, porque esse povo aí tem uma mensagem que é muito triunfalista. Eu acho engraçado porque quando as pessoas falam esse tipo de coisa, eles estão querendo tipo fazer chacota de mim e de você. Mas é engraçado, pensa numa pessoa tirando onda com outra, falando, aquele ali é um vencedor. Aquele ali, ele é vencedor, ele é mais que vencedor sobre todas as coisas. Ele é triunfante em Cristo Jesus. Ei, meus irmãos, não é que nós somos triunfalistas, nós temos um Deus que é triunfante. Nós estamos num reino que é triunfante. Nós não estamos debaixo do jugo de Satanás, debaixo do jugo da escravidão, debaixo do jugo desse mundo. Não, nós fomos transportados, amém? Nós somos cidadãos celestiais, amém, irmãos? E abra comigo, por favor, a sua Bíblia, você abriu em Colossenses. Vá comigo para o livro de Hebreus, no capítulo 11. Aleluia. Sabe, irmãos, nós não fomos chamados para viver o estilo de vida como a gente brinca, né? Zeca Pagodinho de ser. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não foi criado por Deus para viver baseado segundo as circunstâncias. Você foi criado para viver o estilo de vida no céu aqui na terra. Você foi criado para viver uma vida sobre a terra representando Jesus e o reino dos céus. Amém? Hebreus capítulo 11, você abriu lá? Versículo 1. Vai dizer assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu vou ler novamente. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Agora olha que interessante. Ele fala de certeza de algo que você espera. Ou seja, se é algo que você espera, é algo que ainda não chegou. Amém? Da mesma forma, ele vai continuar dizendo, ele diz assim, a convicção de fatos que se não veem. Agora, se é fato, é porque já foi consumado. Se é um fato, é porque já aconteceu. Então, eu estou esperando ou já aconteceu? As duas coisas. Aleluia. Dei um nó na sua cabeça agora. Ama a minha vida, a gente vai chegar no bom lugar. Amém? Irmãos, nós precisamos entender que Jesus estabeleceu algo no reino do Espírito. Mas, enquanto estamos aqui na terra, a Bíblia ainda diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o diabo é o Deus desse mundo, ou o Deus desse século. Ele ainda tem o governo sobre a terra de maneira natural. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer que ele é o príncipe desse mundo, que esse mundo jaz no maligno, que existe um sistema corrupto que está sobre o comando desse mundo. Isso é aquilo que existe de maneira natural. Porém, existe algo estabelecido no reino espiritual. Como assim, Bruno? Nós temos um corpo físico e nós estamos aqui na terra, não é? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, enquanto nós estamos nesse corpo, se referindo a esse corpo físico, ele diz, enquanto estamos nesse corpo, nós estamos ausentes ou distantes do Senhor. Mas em seguida ele vai dizer, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé.
Porque aquilo que você vê está associado com aquilo que é natural, mas aquilo que você crê está associado àquilo que é espiritual. Porém, para Deus, para a sua palavra, o invisível é mais poderoso que o visível. Então, ainda que eu tenha um corpo físico, um corpo natural, eu esteja andando aqui sobre a terra, a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, à destra do Pai, acima de todo principado, de toda potestade e de todo nome que se possa referir. Amém? Então, é o que eu gosto de chamar de uma dualidade, né? Ou uma realidade, duas realidades coexistentes. E você vai ver isso em diversos momentos na Bíblia. Tem uma história, lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8, depois você pode ler com calma, a gente não vai ler todos os textos, por uma questão de tempo. Mas tem um texto, geralmente também é bastante conhecido, onde nós vemos o profeta Eliseu, ele vai falar para o rei de Israel, ele vai dar algumas dicas, não vá por ali, não vá por aqui. Por quê? Porque tem uma armadilha dos inimigos para pegar você, para destruir você. Então vá por aquele ou por aquele caminho, ele vai dar dicas. E aí, toda vez que aquele rei inimigo, ele tenta cercar o rei de Israel, de alguma forma, ele não conseguia. Ao ponto dele dizer, quem é que está contando meus segredos de batalha para o rei de Israel? Tem alguém aqui que é próximo de mim que está contando meus segredos? E um lá dos servos dele vai dizer assim, não, ninguém. Mas o profeta, ele está falando para o rei de Israel, porque o profeta sabe até o que você fala aqui no seu lugar mais secreto. E ele, então, descubra onde está o profeta, nós vamos destruí-lo, nós vamos prendê-lo, nós vamos matá-lo. E ele vai mandar uma escolta, um exército para ir atrás do profeta. E aquele exército vai, cerca o lugar, a montanha onde estava o profeta, porque eles sabiam, tinham escutado falar de onde ele estava. E o profeta está lá em cima do monte, e o seu servo desce para fazer alguma coisa. E quando ele chega lá e vê todo aquele exército, toda aquela coisa, entende que a chapa estava esquentando para o lado deles, ele volta para o profeta e vai dizer, ei, e agora, meu pai, o que nós vamos fazer? A gente está perdido. Tem exército, tem um monte de coisa lá embaixo. Por quê? Ele estava dando uma informação que era natural. Aquilo que ele viu com os seus olhos físicos, com os seus olhos naturais. Mas quando ele fala isso para o profeta estava transitando num outro fluxo. Não no fluxo natural, mas no fluxo do Espírito. E o profeta vira para aquele servo e diz, não temas, porque os que estão conosco são mais do que eles. Mais são os que estão a nosso favor do que aqueles que estão contra nós. E ele ora ao Senhor, Pai, eu peço que abra os seus olhos espirituais. E ele vê carruagens de fogo em volta daquele monte. É claro, não vou comentar toda a história aqui, mas para resumir, eles foram preservados. Agora entenda isso, existe uma realidade natural e existe uma realidade espiritual. E o Senhor nos chama a viver segundo essa realidade espiritual. Amém? Então a fé é justamente esse passaporte ou esse canal onde nós entramos no reino de Deus e nós manifestamos aqui na terra aquilo que é a vontade do Senhor. Porém, a fé, ela tem um processo. A fé ela não acontece de uma maneira automática, por assim dizer, enquanto você não faz nada. Existem princípios na palavra que quando eles são cumpridos, esses são os princípios onde fazem com que você viva pela fé. Amém? Como por exemplo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz isso lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Não tem como a fé vir por outra forma que não seja a palavra de Deus. Irmãos, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo para quem nós emprestamos os nossos ouvidos todo dia. Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Será que é para os noticiários? Será que é para o que as pessoas estão dizendo? Ou será que é para o que Deus disse? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é lançada, aí fé vai ser gerada em nossos corações. Amém? Então, o processo da fé, ele começa quando nós ouvimos a palavra de Deus. E ele vai continuar, eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, e versículo 8. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir e permanece pelo meditar. Aleluia. Josué capítulo 1, você chegou lá? Versículo 8 diz assim:
Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Ou algumas versões dizem, será bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Então o texto está dizendo, olha, não cesse de falar do livro dessa lei. E a gente vai chegar em falar sobre o falar. Mas eu quero caminhar com você aqui um passo a passo. Você ouve a palavra e depois você medita também na palavra. Então ele está dizendo, não cesse de falar do livro da lei, antes medita de dia e de noite. Irmãos, quando não é de dia, é de noite. E quando não é de noite, é de dia. O que ele está dizendo? É para você meditar o tempo todo. São vários textos, de Gênesis a Apocalipse, onde a Bíblia vai dizer a importância de você meditar na palavra. Você decide aquilo com o qual você vai ocupar os seus pensamentos. Entenda isso, você decide o que você ouve, você decide no que você pensa. É por isso que você é que precisa tomar as atitudes e as decisões que vão fazer você viver pela fé. Às vezes as pessoas olham para as circunstâncias e elas ficam fazendo barganhas com Deus. Senhor, se eu fizer isso, você faz aquilo. Se eu fizer aquilo outro, você faz não sei o quê. Eu vou jejuar para obter o favor de Deus. Mas queridos, nós não podemos mudar Deus. Deus, ele não muda. A Bíblia diz que nele não há variação ou sombra de mudança. O que Deus tem são princípios que quando nós entramos nesses princípios, nós vamos colher das promessas que aqueles princípios trazem. Amém? E dentro desses princípios nós temos ouvir a palavra, nós temos meditar na palavra. Sabe, hoje em dia é muito comum as pessoas estarem acostumadas a mexer com o computador ou até mesmo com o celular. Talvez quem não entenda tanto de computador pode pegar o exemplo do que eu vou falar para o telefone, para o smartphone. Hoje em dia, né, praticamente todo mundo que usa um telefone celular, geralmente é um smartphone. Então, o smartphone, ele procede ou ele opera um pouco parecido com o computador, através de janelas. Quando você tem lá o computador aberto, você pode abrir várias coisas ao mesmo tempo na tela, né? Você abre uma coisa e aí você abre outra, ou você pode deixar uma, o que a gente chama maximizada, e as outras ficam minimizadas. O que é isso? Se você não entende muito de computador, eu vou dar um exemplo aqui e você vai compreender, amém? Fica comigo. Você tem lá a tela do computador. E aí lá embaixo tem vários quadradinhos assim, ou retângulos bem pequenos, e cada um deles é uma coisa que você está fazendo no computador. Só que o que fica aberto e diante dos seus olhos é aquilo que está maximizado. E os outros ficam minimizados. Então quando você quer ir para uma outra coisa que você está fazendo, você vai lá e clica no que está minimizado e ela abre diante de você e fica diante dos seus olhos maximizado. E o outro fica minimizado. Você entendeu isso? Você vai ter uma coisa maximizada e várias minimizadas de acordo com o que você está fazendo. Com o celular não é muito diferente não. Porque você consegue abrir várias coisas no celular. Inclusive, às vezes o celular até avisa para você, não, tem muito aplicativo aberto, vai acabar com a bateria do seu celular. Ou você está em um aplicativo, você quer ir para o outro, aí você aperta um botão ou alguma coisa, aí fica aquelas janelinhas que você vai passando para o lado. Você sabe como é que é, né? Você está me olhando com a cara, parece que não sabe muito o que eu estou falando. Mas você sabe, não sabe? Você vai passando para o lado e você vê o que você quer, e quando você clica naquilo, ele abre diante de você. Ou mesmo quando você tem lá um link, a pessoa manda uma coisa para você assistir um vídeo, alguma coisa, quando você clica naquele link, aquilo é maximizado diante de você e vai preencher toda a tela. Você entendeu isso? Meditar na palavra é a mesma coisa. Todo dia você tem um monte de informações. Você tem o noticiário, você tem informação sobre a crise. E tem coisa, irmãos, que você fica pensativo naquilo, porque são informações, hoje tudo que você vê é criado com o propósito de gerar uma raiz dentro da sua mente para você ficar pensando naquilo e até voltar depois para ver de novo. Outro dia eu vi um vídeo que botaram lá, que era assim, o que você compra com R$10 no Brasil? Aí a pessoa entrava, aí até um instante assim, aí tinha lá o óleo, R$11. Ela, bom, se você achar uma moeda de R$1 pela rua, você consegue comprar o óleo. Aí depois mostrava assim, em Portugal, o que você compra com 10 euros? Aí aparecia a pessoa no mercado em Portugal. Aí ele ia lá, tipo, feijão, 80 e poucos, eu não sei o euro, não é centavo, né? Outra coisa, você perdoa a minha ignorância, mas era 0,89, você vai entender o que eu estou dizendo. Feijão, 0,89. Arroz, 0, não sei o quê. Irmãos, eu fiquei horrorizado com o que eles compravam com 10 euros em Portugal. E aquilo, na mesma hora, já estava gerando uma coisa de mim. Meu Deus, estou quase indo para Portugal.
Com 10 reais você entra no mercado, irmãos, você pega 3 bolsas, você paga 200 reais fácil. Portugal, 10 reais, a pessoa sai com um monte de sacola, vou para lá. 10 reais não, 10 euros, perdão. Você sai com um monte de coisa da sacola. É claro que existem situações da conversão da moeda e tal, mas por que eu estou citando isso? Porque é um exemplo que eu estou dando para você de uma coisa que eu vi e muitas coisas que você provavelmente viu durante essa semana. Um vídeo, alguma coisa, mas às vezes sem perceber isso está mandando um sinal para a gente. Olha, sua vida é muito difícil. A coisa está apertada. Está complicado. E quando você dá atenção para essas coisas e deixa essas coisas ocupar o seu pensamento, sabe o que você está fazendo? Assim como no computador, como no celular, você está maximizando aquilo diante dos seus olhos. E quando você maximiza aquilo vai ter toda a sua atenção. Por quê? Porque o restante fica pequenininho. Então, muitas vezes, o culto que você ouviu no domingo, ou a mensagem que você ouviu no dia do discipulado, ela está lá minimizada, lá no seu HD, na sua CPU, lá na sua mente. Fica tudo pequenininho lá. Mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que escolher ir lá e clicar na palavra. Irmãos, glória a Deus, porque hoje nós temos ferramentas. Você está assistindo o culto, depois você pode ouvir o culto novamente. Você pode decidir pensar, você pode decidir anotar aquilo que você está aprendendo e gastar tempo pensando naquelas coisas. Por quê? Porque a forma como você pensa vai definir as atitudes que você tem. E isso é viver em fé. Oh, aleluia. Então você precisa ouvir a palavra, mas não só ouvir, você precisa decidir meditar na palavra. Quantos não lembram da parábola do semeador? Lá em Mateus capítulo 13, que fala, a semente é a palavra, o solo, os tipos de solo eram os corações. Então é interessante aquela parábola porque ela contava momentos em que a semente chegava no solo, mas ela não frutificava. Então pode ser que você ouça a palavra, até receba essa palavra num primeiro momento, mas não gere fruto na sua vida. Por quê? Porque você não decidiu meditar e aquilo não permaneceu forte dentro de você ao ponto de criar raiz e gerar fruto. Mas glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por aquilo que Deus está levantando no nosso meio, por essa visão que está sendo relembrada e restabelecida para que nós possamos viver pela fé. Porque, irmãos, pode ser até que um vídeo fale alguma coisa e mostre lá como é que está o preço nas coisas no mercado, mas ei, Jesus se fez pobre na cruz do Calvário para eu ser rico. Eu sou suprido em cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Caiam 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, abra em Gênesis, por favor. Vamos ver alguns textos. E a gente vai caminhar no livro de Gênesis. Porque a fé, ela tem um processo, como eu disse, e esse processo envolve o quê? Ouvir, meditar na palavra, mas termina aí, não. Após eu ouvir a palavra, após eu meditar na palavra, é necessário que eu fale a palavra. Amém, irmãos? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, o espírito da fé é assim, crie, por isso eu falei. Se você crê, você vai falar. Você quer saber? Se autoavaliar se você está crendo para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, é só ver o quanto você tem falado disso. O que você tem falado todo dia, o que tem saído da sua boca. Irmãos, a palavra de Deus, ela é verdade, ela diz que a boca fala do que está cheio o coração. Agora, se eu não considerar atentamente a palavra, se eu não decidir meditar na palavra, provavelmente eu vou falar incredulidade. Porque, irmãos, do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. O engano, a confusão. Eu faço trabalho lá, ministrando a palavra nas redes sociais, e é impressionante a quantidade de pessoas que chegam para mim pedindo ajuda porque estão confusas. Porque elas ouvem uma coisa quando eu falo, elas ficam, meu Deus, que bênção e tal, mas olha, eu aprendi assim a vida inteira. E elas estão padecendo, por quê? Porque elas não têm uma palavra genuína para sustentar a vida delas. Agora, irmãos, nós temos essa palavra, glória a Deus por isso, amém? Eu não estou dizendo que essa igreja é o único lugar que tem uma palavra genuína, não é isso, amém? Mas existem muitas pessoas com experiências negativas por aí, e nós estamos num lugar onde nós somos bem alimentados, irmãos. Que tipo e que nível de palavra nós recebemos desse lugar, amém? Agora, ainda que eu receba essa palavra poderosa, é necessário que eu ande nos princípios para que ela gere o resultado que é proposto para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Você abriu lá em Gênesis. Vamos ler o capítulo 12, por favor, de Gênesis. Gênesis, capítulo 12.
E eu vou te mostrar a importância aqui de falar a palavra. E eu tenho um exemplo que eu gosto muito na pessoa de Abraão. Abraão, ele é chamado por Deus aqui, no início o nome dele era Abrão. E eu quero caminhar nos textos com vocês. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você consegue perceber que aqui tem uma palavra de bênção poderosa sobre a vida de Abrão? Ele fala: eu vou te engrandecer, eu vou te multiplicar. Eu queria só te lembrar, queridos, que isso aqui a gente está falando da antiga aliança. E na nova aliança, se isso aqui foi bom para Abrão, é muito mais poderoso sobre a sua vida. Porque a aliança que nós temos com Deus é baseada no sangue de Cristo. Amém? Então Deus lança uma palavra de bênção sobre Abraão. Vai fazer uma aliança com ele aqui ainda, Abrão, né? Agora vá comigo para o capítulo 13. Próximo capítulo. No versículo 2. Onde a Bíblia vai dizer: Deus deu uma palavra, nós vimos aqui em Gênesis 12, e aqui já em Gênesis 13, nós vemos aqui no versículo 2, a Bíblia dizendo: era Abraão muito rico. Diga comigo, muito rico. Então nós vemos a palavra de Deus se manifestando, ou a bênção de Deus, a bênção de Deus se manifestando na vida de Abrão, e ele chega a ser muito rico, tem muitos bens, muitas posses. E você vai avançar comigo agora para Gênesis no capítulo 15. Abraão continua avançando, e acredita em mim, Abraão, ele cometeu alguns erros, ele fez besteira no meio do caminho, mas glória a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos ver em Gênesis 15, vai dizer assim, no versículo 1, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor. Dá uma pausa aqui comigo. Que acontecimentos são esses? Em Gênesis 14 nós vemos um episódio onde tem algumas guerras, 4 reis vencem 5 reis numa guerra e levam preso o sobrinho de Abraão. E aí, quando Abraão fica sabendo, ele pega as pessoas lá, os seus servos, aqueles que foram nascidos em sua casa, dos mais talentosos, e eles vão para a guerra, mesmo Abraão não tendo histórico de luta, de batalha, de guerra, mas ele vai, ele vence, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele, amém? Então ele cresce, ele enriquece, ele chega a vencer batalhas para poder restituir o seu sobrinho. E aqui em Gênesis 15 vai dizer: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Queridos, o problema aqui era muito claro, porque naquela época, hoje você pode pensar talvez na questão de recursos financeiros, de recursos materiais, e de fato Abrão tinha essas coisas, mas se ele só tivesse bens e ele não deixasse um herdeiro, aquilo naquela época era algo considerado muito importante. Ainda é nos dias de hoje, mas naquela época era muito mais valorizado. E Abraão já era uma pessoa de idade e não tinha filho. Então ele está questionando aqui o Senhor: mas Senhor, eu nem tenho um filho ainda. E o versículo 4 vai continuar. A isso respondeu logo o Senhor. Diga comigo, logo. Querido, sabe que existem circunstâncias na sua vida que estão querendo se levantar e o Senhor quer te dar uma palavra logo, rápido. Agora é necessário que a gente esteja vivendo pela fé, em intimidade com Ele, ouvindo a palavra, se atentando na palavra, pensando na palavra. Amém? Aleluia. Logo, a isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, que texto poderoso. Talvez você não pegou isso num primeiro momento, mas Abraão tinha expectativa de um filho, e Deus estava dizendo para você: você vai ter um filho, e não só um filho, mas você vai ter uma multidão que vai vir de você. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te dá um projeto, quando Deus te dá um sonho, quando Deus estabelece algo para a sua vida, Ele estabelece grande. O nosso Deus não é Deus de pequeno, não é Deus de pouco, não é Deus de mais ou menos. Ele é um Deus onde o cálice transborda.
Você vai estudar os textos e você vai ver de cálice transbordar. Vai ser maior do que aquilo que você consegue até mesmo gerir. É poderoso, é grande. Ei, meu irmão, viver pela fé não é viver mais ou menos. Não é viver batendo na trave. Não é viver com apenas o suficiente. É viver em abundância. Aleluia. Aleluia. E eu quero com você para o capítulo 17 ainda, para a gente fechar essa parte. Gênesis capítulo 17. Vai dizer assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E aí eu quero comentar algo com você aqui. Porque me parece, eu fico com a impressão de que Deus fez a promessa a Abraão. Algumas coisas foram acontecendo, você já entendeu, eu falo Abraão o tempo inteiro, só para não ficar Abrão, amém? Mas o nome era Abrão, e Deus faz as promessas, vem estabelecendo uma aliança, vem realizando algo na vida dele, e chega um determinado momento que parece que Deus fala assim, vamos mudar aqui uma coisa, vamos mudar o seu nome, não vai ser mais Abrão não, vai ser Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações ou multidões, eu vou te estabelecer. É como se Deus falasse assim, olha, a partir de agora a gente vai começar a falar mais e pensar mais da maneira correta. Vamos começar a ativar essa coisa da maneira certa. E a sua esposa? Não, o nome dela não vai ser mais Sarai não, vai ser Sara. Por quê? Porque a promessa vai se cumprir sobre a vida dela. De maneira que o que Deus estava realizando era fazendo com que eles começassem a fazer declarações de fé um sobre a vida do outro. Quando Sara falava Abraão, ela estava chamando, ei, pai de numerosas multidões, ei, aquele que é grande, aquele que é fecundo, aquele que é extraordinário no Senhor, aquele que estabelece uma nação. Aleluia! Então eles começam a declarar a palavra um sobre o outro, e você vai ver isso, queridos, o tempo inteiro nas Sagradas Escrituras. Isaías, quando ele tem a visão do céu, do trono de Deus e aquela coisa toda, e ele olha os santos, os anjos estão dizendo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, e ele fica, ai meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, moro numa terra de pessoas de lábios impuros, e aí o anjo vai lá e toca na boca dele. Sabe de uma coisa, muitas vezes, para que Deus possa mudar a nossa história, a nossa estrutura de vida, Ele precisa primeiro encontrar o lugar para tocar na nossa boca. Agora Ele já tocou na sua boca, porque a palavra foi lançada. Ei, ela está dentro de você, o que você precisa fazer é começar a liberar a palavra. Eu creio, eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Eu não vou ser parado pela crise, eu não vou ser parado pela circunstância. Nenhuma enfermidade pode ficar estabelecida sobre a minha vida. Ele levou sobre si cada uma das minhas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluia! Nós precisamos abrir a nossa boca e declarar a palavra. Por quê? Porque quando nós falamos a palavra, nós estamos liberando vida. Aleluia! Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então você ouve a palavra, ela desce ao seu coração, você medita na palavra para que ela seja fortalecida dentro de você, e você fala a palavra, ou você libera essa palavra. Amém? E para a gente encerrar, vá comigo para o livro de Tiago, capítulo 2. Sabe, irmãos, vocês, quando começarem a praticar essas coisas, talvez pessoas vão querer apontar o dedo para você e dizer, você está doido. Mas, enquanto eu meditava nessas coisas, o Senhor falou algo no meu coração. É melhor ser um doido crente do que um erudito incrédulo. Ei, você foi chamado para viver pela fé, meu irmão. Então, creia na palavra, declare a palavra. Creia na palavra, declare a palavra. E você vai ver os frutos operando sobre a sua vida, porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Aleluia. Tiago capítulo 2, você abriu lá? Vá comigo para o versículo 17. E a Bíblia vai dizer assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
Só para te contextualizar aqui, Tiago ele estava ensinando algumas coisas, ele estava dizendo o seguinte, olha, não adianta você dizer que você crê se você não tiver uma atitude correspondente. Não adianta você dizer que você ama as pessoas que estão passando necessidade se você não fizer nada por elas. Amém? É esse o contexto que ele está explicando aqui. E aqui ele vai começar a dizer, a fé se ela não tiver obras, ela é morta. Não, você pode até falar que você tem fé, mas como eu vou saber? Eu não preciso falar, pelas minhas atitudes você vai ver que eu estou crendo. Ele está estabelecendo isso. E ele vai dizer no versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Irmão, isso aqui é forte demais. Você está dizendo que você é crente? Tá bom, o diabo também é crente, e aí? Então não é só aquilo que você fala, por assim dizer, mas quando aquilo é genuíno e você vai falar, e aquilo vai gerar atitudes correspondentes com aquilo que você está falando. Irmãos, quando estudamos no Rema, tem uma parte fantástica da matéria, eu sou apaixonado por esse detalhe. Eu nunca vi ninguém ensinando isso em lugar nenhum, mas o Rema tem uma unção muito específica e poderosa sobre essa escola, e como o pessoal brinca, é para abençoar a sua vida mesmo, as matrículas estão abertas, amém? Mas nós aprendemos no Rema sobre os tipos de fé. Ele fala sobre a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural, querido, se você for no dicionário, o dicionário não é a palavra de Deus, mas ele vai dizer que a fé é você acreditar numa coisa convictamente. Só que você pode acreditar numa coisa convictamente sem ser que está estabelecido na palavra. Por exemplo, você está aqui, você provavelmente crê que a cadeira que você está sentado sobre ela é branca. Muito provavelmente você não tem dúvidas disso. Você leu na palavra que essa cadeira é branca? Não leu, amém? Mas você acredita que a cadeira é branca? Acredita que a cadeira é branca. Por quê? Porque você viu com seus olhos físicos e você acreditou de uma maneira natural. Isso é uma fé natural. Ela é baseada nos sentidos. Por isso que você tem que tomar cuidado quando as circunstâncias vêm contra a sua vida, para você não ficar agarrado aos sentidos, àquilo que é físico. Porque isso não procede segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus está estabelecida na palavra. Só que há outros tipos de fé que são citados lá, eu não vou citar todos, mas tem dois que eu acho que são os que merecem mais a nossa atenção. O primeiro deles é chamado de assentimento mental. Seria como se fosse uma fé mental. O que é isso? É quando você ouve a palavra, você concorda com a palavra, mas você não tem poder para agir à altura da palavra. E infelizmente tem muito crente dentro da igreja assim. Ele concorda com tudo que é pregado, mas ele não consegue viver aquilo. Por quê? Porque de fato aquilo não criou uma raiz forte o suficiente no seu coração para você atentar, agarrar aquilo dentro de você, escolher meditar naquilo, declarar aquilo e andar sobre aquilo. Então se torna uma pessoa que conhece muito e pratica pouco. É o assentimento mental. O fato de você concordar na sua mente com a palavra, querido, não vai fazer você vencer os desafios do mundo, nem as artimanhas do diabo. Mas existe uma fé que é a fé do Espírito, a que vem para o nosso coração, para o homem interior. E essa é que tem esse processo que começa no ouvir, permanece no meditar, é liberada no falar e ela é consumada ou completada com as suas ações. Volta comigo para o texto, a gente leu até o 19, versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Dá uma paradinha aqui comigo, irmãos. Ele está dizendo assim, você quer que eu te prove que são as obras que aperfeiçoam a fé? Gente, isso aqui tem um detalhe muito importante, porque nós vamos ver na Bíblia o tempo inteiro sendo falado de que nós não somos salvos pelas obras. As obras não são o principal, no sentido de que eu não faço alguma coisa para agradar a Deus. Eu agrado a Deus por causa da forma como eu creio nele, me relaciono com ele, eu tenho atitudes correspondentes. É uma relação de causa e efeito. Eu não faço para ser, porque sou eu faço. Entenda isso. Obras não vão te levar a lugar nenhum quando você olha por um sentido de obras naturais. Você não faz algo para ter algo de Deus. Mas muitas vezes você faz algo e tem algo de Deus. Por quê? Porque mudou o processo. Ele não está dizendo de uma atitude para fazer. Ele está dizendo de algo que está tão forte dentro de você que você tem que fazer alguma coisa. E quando isso acontece,
Deus vai se mover. Quando Deus fala com Jeremias, Ele coloca a palavra na boca de Jeremias, Ele toca na boca de Jeremias e fala: Jeremias, o que você está vendo? Ele fala: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Tem um monte de explicação super teológica sobre isso, mas a explicação mais interessante que eu achei até hoje foi uma bem simples e direta. Porque quando Jeremias fala: eu estou vendo uma vara de amendoeira, o Senhor fala para ele: viu muito bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Como assim? Ele viu? Comentou o que ele viu e Deus falou: vela sobre a minha palavra para cumprir? Porque Deus tinha tocado na boca de Jeremias. E Jeremias falou: estou vendo uma vara de amendoeira. E ó, Deus falou: ó, muito bem, e eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Agora, uma vez que Deus colocou a palavra dele na boca de Jeremias, se Jeremias falasse: eu estou vendo uma mangueira, o poder de Deus ia operar, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E aquela amendoeira ia ter que virar uma mangueira. E aqui, Tiago está explicando sobre a atitude. Que ele não está falando que é contrário ao falar. Ele está dizendo que está seguindo o mesmo fluxo. E ele vai dizer aqui no final, 22, porque ele cita o exemplo de Abraão, né? Ele fala que quando Abraão tomou uma atitude de entregar o seu próprio filho, aquilo era a prova de que ele estava crendo. Ele vai dizer no versículo 22, vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E consumou talvez no português não fica tão claro, porque consumou não é uma palavra, é muito comum para a gente. Você vê a Bíblia, por exemplo, falar em Mateus 24 de consumação dos séculos, o fim dos tempos. Só que consumação ali passa a ideia de chegar ao fim. É o fim dos tempos, é para entrar na consumação dos séculos, para entrar para o estado eterno. É escatologia, quando Deus vai voltar, Jesus vai voltar, vai cumprir tudo e acabou. Não vai ter mais esse período de tempo que nós estamos contando aqui, vai estar na eternidade, por assim dizer. É um outro contexto. Mas quando ele fala aqui, ele usa uma outra palavra grega. Essa palavra que consumar dá a ideia de completar, chegando à perfeição. Então, na realidade, essa fé que é um passaporte, ela tem um processo para funcionar. Você ouve a palavra, você medita na palavra, você fala a palavra e você age sobre a palavra. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Sabe, nós somos chamados a viver pela fé. Se a enfermidade bater na sua porta, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, as dores Ele carregou sobre si, pelas suas pisaduras eu fui sarado. E você declara a palavra, declara a palavra, declara a palavra. É porque eu vou ser um papagaio de pirata? Não, você está falando a palavra e quando você está falando, você também está ouvindo. Então você está fazendo com que esse processo vire um fluxo mesmo, se alimentando da palavra, e aquilo vai tomar conta dos seus pensamentos. E você vai começar a ter atitudes correspondentes. Meu irmão, não tem como, vai acontecer. Talvez possa ter uma pressão financeira. Eu não sei como vai ser. O dinheiro não vai dar. Tem a crise. Mas meu irmão, quando eu começo a declarar a palavra, Ele se fez pobre para que eu seja rico. Eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Eu tenho a mente de Cristo. O Espírito do Senhor está me guiando em todo sucesso, em todo triunfo. Eu não vou ser parado. Uma ideia da parte de Deus muda toda a história. Aleluia. Não tem como a situação ser da mesma forma. E aí, o que eu faço? Irmão, eu não sei exatamente o que você vai fazer, mas tem algumas coisas. Falar a palavra você já entendeu. Agir sobre a palavra você já entendeu. Mas sabe que às vezes está precisando a gente comemorar, a gente começar a dançar, a gente começar a celebrar. Porque, como eu gosto de dizer, não é a sua lágrima que vai mover a mão de Deus, é a sua fé. E a fé é convicção. Agora, se eu estou plenamente convicto, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você recebesse uma ligação de alguma promoção que você participou, dizendo que você ganhou não sei quantos milhões de reais, como você ia agir? Você não ia agir de maneira normal ou natural. Você ia celebrar. Por quê? Porque aquela pessoa te falou de maneira natural, de maneira física, de maneira comum. E você acreditou naquilo ao ponto de comemorar. Você está assistindo uma partida de futebol, você nem está ganhando nada. Outras pessoas estão ganhando.
E aí sai o gol e você celebra, você comemora. Sabe, nós temos que começar a aprender a celebrar mais a palavra de Deus. Aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem declarado na sua palavra, aquilo que Ele tem estabelecido sobre as nossas vidas. E quando eu entender isso ficar claro no meu coração, eu vou pensar, eu vou falar, eu vou agir, eu vou celebrar, eu vou cantar, eu vou correr. Irmãos, não vai ter nada que vai me parar. Por quê? Porque eu estou plenamente convicto. E não foi uma pessoa natural que me fez uma ligação, não. Foi a palavra de Deus. Foi Deus que disse, quando Ele fala, está estabelecido. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. E sabe, irmãos, eu queria concluir com isso. Nós falamos muitas coisas, foram estabelecidos muitos fundamentos na palavra. E eu quero que você saia daqui com isso bem forte no seu coração. O Senhor está te chamando para viver essas coisas. Não é apenas para você ter uma informação, para você sair daqui como um conhecedor do processo da fé, mas para que você de fato faça com que isso fique firme e sólido no seu coração, a ponto de você andar sobre isso. Nós estamos vivendo numa época completamente atípica. Nós estamos vivendo numa época completamente diferente, no quesito guerra, no quesito crise, pessoas passando fome, pessoas passando dificuldade. Irmãos, esses dias, minha esposa voltou do mercado em algum momento, ela foi comprar alguma coisa no mercado, e ela brincou com uma pessoa no condomínio. Ela falou, caramba, fui para comprar um negocinho e voltei com 3 bolsas. E a pessoa virou para ela e disse assim, que bom, né? Graças a Deus que você pode, né? E ela chegou para comentar isso comigo e a gente ficou pensando, como nós somos abençoados. Como nós temos vivido uma vida abundante. Claro, Deus tem muito mais, irmãos, muito mais. Mas como nós temos vivido uma vida abundante. E como as pessoas têm padecido e passado dificuldade por aí. E eu quero dizer para você, talvez você esteja aqui e você esteja até com algumas dificuldades financeiras. E está no meu coração muito forte, dificuldades financeiras. Pessoas que não sabem como vai ser. Eu vou te dizer, eu tenho vivido uma vida abundante. Mas se eu olho para frente, irmãos, eu não sei como vai ser muito bem algumas coisas não. Naturalmente falando. Mas eu não fui chamado para viver por vista. Eu fui chamado a viver pela fé. E vivendo pela fé eu tenho uma garantia. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Você pode fechar os seus olhos e receber isso como uma palavra vindo do alto para a sua vida agora. Ei, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes. Ele leva-me junto a águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ei, tem provisão para você, tem abundância para você, tem uma multiplicação extraordinária para você. Agora entenda, tem unção para você, tem avivamento para você, tem visibilidade para você. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo sempre na casa do Senhor. Se prepara, porque a tua empresa vai prosperar. O lugar onde você está plantado vai prosperar. Por quê? Porque você está lá. Porque há uma unção sobre você. Porque há uma graça sobre você. Ei, esse tempo de dificuldade que você talvez está enxergando, ele vai passar. Porque a terra é boa. A terra é boa. Ela mana leite e mel. E eia, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir a terra.
Aleluia. Sobrenatural. Sobrenatural. E talvez, se você está aqui e você tem provado, você olha ao seu redor e você tem visto, meu Deus, eu tenho vivido em abundância, eu tenho visto a graça do Senhor me cercando em todo o tempo, não para viver uma vida apenas com o suficiente, mas eu estou vivendo uma vida abundante mesmo. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor falou para mim há um tempo atrás, e eu tenho carregado essa palavra, até porque Deus não tem filho preferido. Pegue isso para você. Não se acostume com o que você está vendo ao seu redor. Pode ser muito bom o que você está vendo, o que você está vivendo, mas não se acostume, porque é só mais um degrau. E até que Ele venha, enquanto nós estivermos vivendo sobre essa terra, meu irmão, não importa qual é a crise, qual é a guerra, qual é o vírus do inferno, qual é a porcaria que está se alastrando na terra, nós vamos caminhar de glória em glória, de glória em glória, ouvindo a palavra, meditando na palavra, declarando a palavra, correndo com a palavra, celebrando antes de ver. Aleluia! Então se prepara para nos próximos dias tirar um tempo para dançar e celebrar, para fazer umas loucuras mesmo, porque se você quer resultados extraordinários, se você quer resultados loucos, esteja preparado para atitudes extraordinárias, esteja preparado para atitudes loucas mesmo. Amém e amém. Você se alegra com essa palavra? Então você pode dar um brado de vitória aí, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, amém? Seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.